Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui com o Carlos de novo. Carlos, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Hoje a gente veio para tirar algumas dúvidas dos noivinhos que vão contratar a Felicidade Filmes. Sim. Vamos começar por quais são as principais dúvidas quando a pessoa chega para te contratar em relação ao audiovisual? A dúvida mais comum eles chegam perguntando como é a filmagem, se eu filmo toda a cerimônia ou se é só uma parte. Porque geralmente as pessoas ainda não têm essa ciência de que para a gente fazer mesmo um vídeo curto, a gente precisa filmar tudo. Porque no casamento todos os momentos são importantes, definitivamente todos. E aí para fazer um vídeo curto de 60 segundos, de 5 minutos ou mesmo 15 minutos, a gente precisa ter todo esse material. E aí a grande dúvida do pessoal, especialmente das noivas, eu quero meu casamento todo filmado, eu não quero só uma parte. Mesmo que eu tenha ali um vídeo mais curtinho, eu quero às vezes a possibilidade lá na frente comprar um vídeo mais longo contigo. Porque o casamento ele possibilita isso, né? A gente filmar toda a cerimônia na íntegra e depois você fazer uma edição de melhores momentos. E eu acho que você falou da questão da edição, de filmar tudo e depois editar. Certo. Essa edição também leva tempo. Fica assim um questionamento quando você fala do tempo que você pede para entregar esse material pronto. As pessoas falam, nossa, mas tudo isso leva um tempinho para elas entenderem que essa edição leva um tempo até por conta do tempo que vocês têm de filmagem? Exatamente. No nosso pacote Eternidade, a gente trabalha com 3 câmeras, né, na cerimônia. A depender da cerimônia, a gente coloca até uma 4ª ali para garantir. E isso, no final do dia, com o make-off da noiva, o make-off do noivo, filmagem da decoração, filmagem de drone, filmagem assim, de pré-cerimônia, geralmente os convidados chegam antes, a gente faz uma filmagem também, filmagem de pós-cerimônia, que entraria ensaio, entraria uma pré-recepção ali só dos convidados. Todo o acontecimento ali de ensaio, de fotos protocolares e a recepção em si, isso nos gera aí umas 8 horas, 10 horas de material, juntando todas as câmeras. Gente, para editar tudo isso, para transformar, Exatamente. por exemplo, em 25 minutos. Exatamente. Quanto tempo para editar? Então, se você considerar um filme na íntegra, que é um filme dos making-offs e da cerimônia completa como ela foi, eu preciso sincronizar essas câmeras, né? Eu preciso editar esse material de making-off separado, que geralmente vai um profissional para cada, um profissional para o salão da noiva, um profissional para o noivo. A gente edita esse material, junta com as 3 ou 4 câmeras da cerimônia, e isso, só de separação de cenas, vai uns 2 dias. Gente. 2 dias de 8 horas de trabalho cada. Então são 16 horas aí, só pra gente reassistir o casamento, entendeu? Isso assim, para dar início a essa edição, exato, né? Exato. A gente primeiro tem esse processo de assistir todas as cenas, todo detalhezinho. A gente filmou um detalhe lá no salão que a noiva está se arrumando, um detalhe da decoração, a gente assiste, a gente reassiste, a gente avalia onde está o melhor enquadramento, a melhor composição para cortar aquela cena e ela ser inclusa no filme para contar a história da melhor forma, né? Carlos, e em relação à iluminação? Por exemplo, nosso casamento vai ser fim de tarde. Sim. E aí vai acabar pegando ali o começo da noite, tem uma mudança de luz. Exatamente. Existe uma dificuldade ali para fazer esse ajuste? Vocês costumam pedir para que tenha uma iluminação adequada para não ter tanta diferença? Como é que é isso, assim? Essa é uma dúvida muito comum, inclusive, de casamentos em externa, que geralmente é isso mesmo. Porque a gente começa ali, às vezes, o casamento, a cerimônia, 4h30, 5 horas, e ela se estende um pouco, ela passa das 18 ali e começa a escurecer. O ideal é que o casal ele contrate a parte da decoração da cerimônia, essa parte da iluminação para os convidados, pelo menos, e algum ponto de luz ali para eles, né, para o celebrante, para eles. Nós, como equipe, nós sempre, mesmo externo, a gente leva a nosso equipamento de iluminação, mas ele é suficiente só para o rosto ali do casal, né, do casal e do celebrante. Aí, dos convidados, a gente precisa dessa iluminação local. Então, se for um casamento de dia, se a gente começar bem mais cedo, tipo exatamente 4 em ponto, e finalizar às 18, às 16 e finalizar às 18, a gente ainda consegue trabalhar com a luz do dia. Mas, de maneira geral, após as 18, a gente precisa desse reforço de iluminação. Porque já começa a escurecer. Exatamente. Especialmente nas entradas. Caso o casamento seja marcado para as 17h30 e ele comece um pouco atrasado, às 18, quando vocês forem fazer as entradas ali, vai estar muito escuro o rosto, e a gente precisa compensar na câmera.
e não fica uma estética tão legal, né? Porque a qualidade de imagem, quem dá é a luz. Então a gente precisa dessa luz ambiente. Em especial essas luzes que vêm do alto, né? Aquela luz de passarela, ela é muito bacana, ela é muito legal, mas ela gera sombras indesejadas. A gente precisa dessa luz vinda de cima, como se fosse a luz do sol que nos ilumina, né, durante o dia. A gente precisa dessa luz vinda de cima. Então, você pode colocar essa luz de baixo para a gente complementar ali a passarela, mas o corredor, mas você precisa dessas luzes de cima para dar rosto, né? Para a gente ter esse ambiente iluminado. Até um ponto que o Wesley comentou com a gente aqui no dia que a gente bateu esse papo de dúvidas, foi em relação às luzes coloridas. Pro vídeo, essas luzes coloridas também podem atrapalhar um pouquinho, até por conta, por exemplo, meu vestido é branco. Sim. Então ela pode gerar uma distorção, assim? Sim, tem que ser avaliado. Você pode usar as coloridas, mas tem que ser avaliado a cor dessa luz do alto, que é a luz principal, e essa luz de baixo. E a intensidade dessa luz de baixo. Quando eu digo de baixo, essa luz que ela é uma criativa, né? A luz principal, ela tem que ser mais forte do que as criativas. Ou se você for fazer a criativa, vamos dizer assim, que você quer simular um casamento com uma temperatura mais quentinha, mais amarelinha, a gente trabalhar essa luz também lateral mais amarela, para você não ter essa dissonância de ter essa luz de corredor amarela e essa luz lateral branca, porque isso vai gerar conflitos. Porque na câmera a gente consegue neutralizar esse branco e deixar o vestido de uma cor natural. Então, o vestido branco, quando você entra num ambiente amarelo, ele é amarelo naturalmente. Mas, se você tiver uma confusão de luzes, aí isso vai gerar uma distorção nas imagens, tanto na foto quanto nos vídeos. E quando a gente fala de vídeo, dá pra casar essa edição com o estilo do casamento, por exemplo? Dá. Eu tenho um casamento mais clássico, fazer umas imagens e uma edição mais clássica, ou um casamento mais moderno, dá pra fazer isso? Dá. Geralmente, a filmagem da cerimônia é protocolar. A gente tem um padrão a seguir para justamente manter a qualidade. Porque a gente tem ali os timings, a gente recebe também o cronograma, né, da organização de cerimonial, e a gente já sabe o que vai acontecer. Então a gente já se programa, já se posiciona para isso. A gente também tem o nosso know-how de já, na hora da celebração, do corredor das entradas, a gente está posicionado dessa forma. Na hora da celebração a gente tem uma outra formação, então a gente já fica preparado. Às vezes pode ocorrer uma surpresa ou outra de ter um depoimento que não estava previsto, alguém querer falar, isso é super normal. Mas a gente sempre tem uma câmera móvel que ela está exatamente para essa situação. Nós trabalhamos com 2 câmeras fixas e 1 ou 2 câmeras móveis, né? Vai depender do pacote. Então, essa câmera móvel ela está atenta. Caso haja algo fora do roteiro, o cinegrafista já vira e já está ali preparado, enquanto as outras câmeras fixas se rearranjam. Então a gente não perde nada. Por isso, exatamente, a gente precisa trabalhar com mais câmeras na cerimônia. Você falou de depoimento. Conta pra gente como é que funciona esse depoimento. Vocês pegam o depoimento das pessoas que estão ali vivendo aquele momento com os noivos? Como é que é Sim. isso? Isso é algo que pode ser do diferencial do que você falou do estilo do casal, né? A gente pode, inclusive, pegar depoimentos. A gente faz também alguns depoimentos com convidados, com pessoas importantes, no pré e também no pós-cerimônia, né? E é muito legal fazer na recepção. Tipo, a pessoa tá dá chegando... muito material divertido. Exatamente. E depois da cerimônia? Exatamente. Dá para fazer antes, para falar um pouco da expectativa, e depois de como está sendo a vivência, de como foi a cerimônia, desejar alguma coisa pro casal também, que eles vão ouvir isso só quando o filme estiver pronto, né? E conta pra gente quais são os principais desafios na hora de gravar, de filmar, né, o casamento. Vou contar pra você o que o Wesley falou pra gente. Ele disse que, pra ele, como fotógrafo, o desafio é quando tem muita gente entrando na frente do fotógrafo. Pro filmmaker também? É a mesma coisa. Porque, assim, coisas fora do roteiro ali, do cronograma, a gente consegue se programar. Como eu falei, a gente tem um cinegrafista que ele tá móvel ali. Ele consegue, ele já tá pronto para isso. Ele, além de pegar as reações do público, ele já tá pronto para prever essa mudança de direção ali do cronograma. Mas quando você tá posicionado com as suas câmeras fixas, especialmente no corredor, pessoas atrapalhando com o celular atrapalha muito. Porque às vezes você tá com uma câmera ali com uma lente um pouco mais fechada, uma lente de teleobjetiva, e entra alguém emocionado ali, porque a criança está entrando e tal, e eles abaixam, colocam o celular na frente. Meu Deus, meu filho! E entra na frente. E isso acaba prejudicando bastante ali a parte orgânica da entrada, né? Porque crianças, às vezes, eles começam a entrar retinho, depois mudam de direção. Fica com vergonha. Então, exatamente, a gente precisa dessa constância, porque ele precisa vir até nós, né?
E aí, geralmente, ele chegando mais perto da câmera é onde ele vai entregar as reações, vai estar mais legal, onde vai mostrar o objeto que ele está levando, seja um quadro ou as próprias alianças. E aí a questão dos convidados, eles às vezes entrarem na frente, atrapalham bastante. Nós, enquanto profissionais, não, porque a gente geralmente sempre conversa antes, ó, a gente vai posicionar aqui, ali. Esse era até um questionamento que eu ia fazer. Você, enquanto equipe você vai fazer a filmagem. O Wesley tem a equipe dele de fotografia. Sim. Se a gente tiver, por exemplo, um Star Maker, vocês vão conversar entre si para não ter esse tipo de problema. Sim, a gente sempre chega antes da cerimônia para montar até essa com cerimonialista. Sim. A gente fala, olha, na hora das entradas a gente posiciona dessa forma, vai ficar uma câmera fixa aqui, outra aqui, o cinegrafista móvel lá na frente. O cinegrafista móvel faz até um ponto da entrada, depois ele volta e sai do enquadramento para que o corredor fique livre, tanto para as fotos quanto para os vídeos que ficam na lateral. Geralmente os fotógrafos ficam no meio e um mais na lateral. E a filmagem que fica na frente do corredor, eles ficam nas laterais, dando essa liberdade dos fotógrafos, né? E também tem o cinegrafista lá na frente, que ele faz esse primeiro contato. Antes dos padrinhos, do noivo entrar ou da noiva, a gente já faz ali com a câmera móvel esse momento, né, essa expectativa de entrar no corredor. Que isso é muito importante, inclusive, essa imagem especial dos noivos, né, da noiva e do noivo. Então já tem essa conversa para evitar esse tipo de problema que dá para prever. Sim. É só a equipe chegar antes, como é de costume nosso, né? E a gente se reunir tanto com os profissionais de imagem ou com o cerimonialista também, para a gente fazer essa reuniãozinha e falar, ó, a gente vai ficar nessa posição aqui, e depois que virar, que o casal subir, a gente fica a câmera nessa posição, a segunda câmera aqui e as pessoas móveis aqui. E aí, tendo esse direcionamento, eu acho que da parte profissional elimina total essa dificuldade que é de pessoas entrar na frente, né? Aí a questão mesmo é só os convidados, que às vezes eles insistem ainda em entrar. Falta um pouquinho de tato. De senso, né? Vamos combinar que falta senso. Não entrem na frente dos filmmakers e dos fotógrafos. Nos ajude. Carlos, muito obrigada. Eu agradeço. Volte sempre. A gente tem muito papo para colocar aqui em dia, para explicar para essas pessoas. Com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.